Deossa desistindo de jogar no Vasco. Vasco da Gama corre para arrumar nova solução pela contratação de Santiago Sosa. Vasco tem interesse em 2 zagueiros e 2 centroavantes que atuam lá no México. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nelson Deossa, volante que pertence ao Betis e interessa ao Vasco, não deve mais ser contratado. Aqui é a informação que vem da Espanha, dá conta de que o Deossa pediu a suspensão das tratativas com o Cruz Maltino. Tudo porque ele entrou na mira de clubes da Inglaterra e ele entende que para o futuro da carreira dele vai ser mais interessante jogar a Premier League do que vir ao futebol brasileiro. Só é importante contar que nessa quarta-feira o Betis faz amistoso contra o Arsenal e representantes do atleta foram informados de que olheiros do Ipswich Town, do Leeds, do West Ham e do Wolverhampton estarão em loco para assistir ao jogador. O Wolverhampton, por exemplo, rebaixado para a segunda divisão, mas ainda assim para o Deossa parece ser mais negócio atuar na Championship do que por um gigante do futebol brasileiro. A pergunta que eu deixo para você, na condição do Deossa, você preferiria jogar a segunda divisão inglesa ou atuar num grande do futebol brasileiro? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião. Só para completar sobre o Vasco, o Santiago Sosa segue treinando no Racing, enquanto aguarda as últimas questões burocráticas serem resolvidas com o Cruz Maltino. O Vasco precisa apresentar as garantias bancárias ao Racing para que o negócio seja sacramentado. Vasco que ainda busca um centroavante e também mais um defensor. Essa imagem, amigo torcedor, foi publicada há poucos minutos atrás. Ela tem aí a notícia que eu trouxe pela parte da tarde, comuniquei a vocês no Fala Gigante, e foi confirmada também há pouco tempo pelo amigo Lucas Pedrosa. E a informação é relacionada à situação de Santiago Sosa, o que hoje está travando a negociação, o que hoje está emperrando, o desfecho final dessa tratativa. O que falta, para Santiago Sosa pegar o avião e desembarcar no Rio de Janeiro. E a explicação é exatamente essa. Nesta tarde de hoje, eu busquei essa informação e a resposta que me foi dada é que o Racing pede, amigo torcedor Cruz Maltino, uma multa caso o Vasco da Gama atrase no pagamento das parcelas altíssima. Uma multa fora do padrão do futebol. O Racing ele aumenta o valor dessa multa por tudo que o Racing já passou, amigo torcedor vascaíno, com clubes do futebol brasileiro. No caso em específico, 2 clubes, Grêmio e Internacional, pela venda de Carboneiro e Nardoni. Tanto Grêmio quanto Inter atrasaram nas parcelas, o Racing teve que ir até a FIFA para cobrar dos 2 clubes brasileiros, então o Racing tem uma espécie de trauma em negociar com clubes aqui do Brasil. Então exatamente por conta disso, o Racing coloca no contrato um valor de multa caso o Vasco da Gama atrase nas parcelas completamente fora do normal, fora do padrão, fora da realidade. E isso, neste momento, faz com que o Vasco não aceite as condições que estão sendo impostas pela diretoria do clube argentino. Então o entrave, o que está travando mesmo, uma chegada de Santiago Sosa ao Vasco é esta questão da cláusula de multa em caso de atraso. Lucas, isso pode fazer com que as negociações não venham a ser concluídas? Amigo, o negócio ainda não está fechado. Pode fazer? Pode. Mas a chance disso acontecer ela é mínima, quase irrisória, quase impossível, podemos dizer. O Vasco da Gama trata Santiago Sosa como uma grande prioridade. Já está tudo certo. Está tudo certo entre Vasco e Sosa. Está tudo certo com relação a valores, a tempo de contrato, a questão salarial, assim como também está tudo certo entre Vasco da Gama e Racing, com relação ao valor que o Vasco da Gama vai pagar ao Racing, quanto tempo o Vasco da Gama vai pagar através das parcelas o valor ao clube argentino, o valor que o clube argentino receberá à vista. Então está tudo certo entre as partes. Uma cláusula não vai impedir que o acordo seja concluído, até porque neste momento é até uma questão de palavra do Vasco da Gama. É uma questão de, poxa,
Temos que fechar com esse cara, não podemos deixar esse jogador passar. Então o Vasco vai fazer o que tiver que ser feito para acertar, fechar e assinar com Santiago Sousa. Então a informação é essa, o Vasco corre agora nesse momento, trabalha para concluir esse acordo a tempo de inscrever Sousa, né, na Sul-Americana. O prazo termina nessa próxima sexta-feira e o Vasco quer amanhã, já nesta quarta, fechar a contratação do jogador, resolver toda essa situação, né, amigo torcedor Cruz Maltino, com o Racing, para que ele até possa já estar à disposição do técnico Pedro Emanuel para a partida do próximo final de semana, do próximo domingo, contra o Bahia em Salvador. Vasco negocia com 4 jogadores que atuam no futebol mexicano. 2 zagueiros, o zagueiro Joaquim e o zagueiro Nathan Silva. O Joaquim é a prioridade, o Joaquim é o nome que o Vasco quer mais trazer para ser titular nesse primeiro momento. O Nathan Silva é um plano B, é um jogador que o Vasco também tem interesse, mas é um jogador que o Vasco não trata com tanta prioridade assim. Por quê? Porque o Vasco ainda tem interesse em trazer um outro zagueiro que joga no futebol inglês, que é o Jair Cunha, mais jovem, um jogador de futuro. Então o Vasco pretende trazer um jogador experiente e um jovem, e esse jogador experiente é o zagueiro Joaquim, que atua no futebol mexicano. Então o Admar segue nas tratativas com esse jogador e com seu empresário. Em relação ao atacante, Brian Rodrigues, do América do México, né, ontem Vasco e Cruzeiro intensificaram, né, aí as negociações com o América do México para tentar tirar o jogador de lá. O Cruzeiro já fez uma proposta, o Vasco está analisando se vai ou não cobrir os valores oferecidos pelo Cruzeiro. Então nesse momento, Brian Rodrigues está sim com o nome dele, né, nessa mesa de negociação do Gigante da Colina. O outro atacante é um atacante português, Paulinho. O Vasco ainda monitora a situação do jogador, né, foi uma indicação do nosso técnico Pedro Emanuel, um centroavante, um camisa 9, né, um jogador que vem nas últimas temporadas sendo um dos artilheiros do futebol mexicano, e o Vasco segue monitorando, segue de olho, né, o que é um empecilho agora é o fato dele ser estrangeiro, que o Vasco aí está tratando com certa cautela devido ao grande número de jogadores que não são brasileiros no atual elenco vascaíno. Outras negociações em curso, tá? A novela de Ossa, por incrível que pareça, ainda não acabou, tá? Parece que o Vasco ainda não desistiu totalmente do volante colombiano, tá? O Vasco, apesar de ter sentido esse balde de água fria nessa demora da negociação, o Vasco ainda estaria tentando convencer o atleta a pedir a liberação ao Real Betis, né? Uma negociação que hoje é entre Vasco e o jogador. O Real Betis não participa mais das conversas, né? Parece que o Vasco está tentando aí uma insistência diretamente com o atleta e com o seu empresário, tentando convencê-lo que o melhor caminho para a carreira de Nelson de Ossa seria vir jogar no futebol brasileiro, onde ele teria grande destaque, uma titularidade garantida e poderia ficar mais próximo da seleção colombiana para a próxima Copa do Mundo. Vamos aguardar, vamos esperar e vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Um outro jogador que o Vasco também tem interesse é mais um colombiano que atua no futebol da Rússia, que é o atacante John Córdoba, né? Um jogador aí que é titular, é o camisa 9 da seleção colombiana. Ano passado, vestindo a camisa do Krasnodar, ele fez 22 gols e deu 11 assistências na Liga Russa. É um jogador já mais veterano, com 33 anos de idade, e a gente sabe da dificuldade de negociação com os jogadores da Liga Russa. Mas o Vasco entende que pela oportunidade, pelo potencial, vale a pena a tentativa de insistir aí na liberação do jogador. Então o Vasco conversa ali com o atleta, né? Nesse momento o Vasco aí entende que vale a pena pelo menos tentar para ver como que seria essa negociação. Outras novidades aí, o Vasco segue conversando com o zagueiro, o volante Danilo Barbosa, né, jogador que também atua como zagueiro, mas o Vasco não trata como uma grande prioridade, porque o Vasco hoje entende que é uma negociação mais simples. O jogador quer vir para o Brasil, quer jogar no Vasco, então o Vasco está cozinhando em banho-maria dessa possibilidade de trazer o Danilo Barbosa de volta para o Gigante da Colina, de onde ele saiu, né, que é um cria da base do Vasco. E mais um jogador foi oferecido ao Gigante da Colina, o volante Flávio, que joga nos Emirados Árabes, né? Um jogador ali experiente, já está um tempo fora do Brasil. O nome dele foi trazido ao Vasco da Gama, que nesse momento analisa, né? Primeiro momento ali o Vasco até gostou da possibilidade, mas é mais um atleta que o Vasco também não trata ali como uma prioridade máxima. E quem vem ganhando força nos bastidores aí é o Marlon Gomes, tá? A gente trouxe para vocês ontem aí que o Vasco deveria ir atrás, muita gente falando que o Vasco pode, né, em caso do De Ossa não fechar, ir atrás do Marlon Gomes com mais força
força, com mais intensidade, e eu aqui faço, né, o meu pedido, né, eu faço aqui, né, esse clamor vascaíno para que o Vasco tente, cara, tente, vale a pena. O Marlon Gomes é Vasco, cria da base, altíssimo nível, 22 anos de idade, potencial de seleção brasileira, então eu acho que valeria a pena aí uma investida nesse menino aí que com certeza não desapontaria o torcedor vascaíno. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!